Bom, pessoal, vamos dar início a mais uma live. Eu quero agradecer a presença do Dr. Nestor, que o pessoal já conhece, faz parte da nossa equipe, trabalha no Instituto de Bank em São Paulo. O nosso colega aqui de Passo Fundo, o Dr. Pedro Bordim, que é o ginecologista lá da nossa equipe, né? E hoje nós programamos uma live, né? A ideia é do Nestor, tá, Pedro? Sobre as repercussões da cirurgia bariátrica na mulher, né? Porque as pacientes têm muitas dúvidas, né? E a gente acaba, às vezes, tendo dificuldade de responder, né? E a gente tem visto muitas dúvidas em relação a isso. Eu vou passar a palavra agora para o Nestor primeiro, depois o Pedro entra, porque nós vamos fazer bastante perguntas para ele hoje. Bom dia, Nestor. Bom dia, Pedro. Bom dia. Mais uma vez falar que é um prazer aí participar com vocês, né? O jeito que a gente está sempre acostumado. Pedro, seja bem-vindo aí à nossa live. Pedro, espero que você goste de participar. E porque é uma dúvida bem frequente, né? Eu acho que uma das principais questionamentos que a gente tem quando a gente vai oferecer uma cirurgia bariátrica, um tratamento cirúrgico para as mulheres, uma das primeiras perguntas que vem, né, claro, quando elas estão em idade fértil, que ainda não tiveram gestação, é: eu vou poder engravidar, doutor? É uma gravidez normal? Vai ser uma gravidez de risco? A gente ouve falar que é gravidez de risco, vai ter que fazer cesárea, vai ter problema depois, não pode operar antes. Então, acho que é uma dúvida bem frequente. Uma coisa que eu tenho visto bastante também elas ficam bastante preocupadas com a sexualidade. E depois, melhora, piora, o que a gente tem que seguir? Ah, vai dar anemia, não vai dar anemia? Uma das coisas que a gente indica também é procurar o ginecologista para ter acompanhamento pré e pós-cirúrgico. Então, acho que vai ser uma live bem legal hoje. Acho que a gente vai tirar bastante dúvida aí das nossas pacientes, as que já operaram, quem está em pré-operatório, quem está pensando nesse tratamento. Então, acho que vai ser bem legal. Seja bem-vindo aí participar com nós, Pedro. Perfeito, muito obrigado aí pelo convite, né? Eu conheço bem os doutores que estão aí na live e espero poder corresponder, poder ajudar o pessoal, o público-alvo, né, a entender um pouquinho mais as modificações que a cirurgia bariátrica causa na mulher, né, e as repercussões em todo o sistema ginecológico e obstétrico, né, doutor Nestor? Já abordando em relação o primeiro questionamento, já me largou uns 5, 6 aí de cara, em relação as mulheres que vão para a cirurgia bariátrica e elas têm o desejo reprodutivo. Na verdade, a cirurgia bariátrica, ela para nós obstetra, ela é muito melhor, ela é benéfico para a paciente, né? Visto que, para começar, por que a importância da nossa live? A maioria das pacientes que são operadas para bariátrica são mulheres, né? A gente sabe que hoje em dia até quase 60% das pacientes de vocês que fazem a bariátrica são as mulheres, né? E elas, a maioria delas estão nesse período da benacne que a gente fala, né? Que é o período que ela tem todo o período reprodutivo da paciente, né? Então, vamos pensar o que a obesidade causa na mulher, né? O que ela tem de problemas para tentar engravidar. Primeiro, infertilidade, né? A gente sabe que a mulher que tem excesso de peso, ela tem um maior problema de ovulação, né? Então, a partir do momento que a paciente perde peso, ela acaba automaticamente melhorando muito essa parte ovulatória. E isso traz o benefício, sim, para a reprodução, né? Para ela conseguir gestar, né? Quando ela consegue gestar, tempo. Normalmente se recomenda de 1 ano e meio a 2 anos após a cirurgia, ela estaria autorizada, estaria apta a poder gestar, né? Em relação a estar grávida, não temos dúvidas o quanto que a perda de peso traz benefício para essa paciente, visto que vamos ter diminuição de casos de doenças hipertensivas gestacionais.
A própria diabetes mellitus gestacional diminui importantemente as incidências após a paciente pós-bariátrica, né? Lembrando que toda paciente que desenvolve diabetes mellitus gestacional, né, já dito na gestação, 50% delas vão virar diabéticas tipo 2 futuramente. Então você já corta o mal pela raiz, já diminui as chances de comorbidades e morbidades previamente, já prevenindo lá na frente da questão da gestação. Fora alterações de macrosomia fetal, os nenês de mães diabéticas elas têm uma chance também maior de serem diabéticos no futuro, de ter um sobrepeso infantil, né? Então, assim, só há benefício. Perguntar para um obstetra se prefere manter uma paciente obesa ou um paciente pós-bariátrico, não temos dúvida que tem esses benefícios, né? Mas é muito bom conversar com um profissional igual a você. Por quê? A gente tem vários colegas que as pacientes muitas vezes vêm e, meu obstetra falou que eu sou louca, que eu fui operar antes de ficar grávida, e muitos não têm o conhecimento. Não sei se é por não ter o conhecimento, não sei se é por desinformação, mas muitos, você é louca, como que você foi operar antes? E um profissional tão qualificado igual você, que vem trazer grandes informações e vem abrilhantar a nossa live, por causa disso daí, né? Eu não tinha falado para você falar tudo de uma vez, a gente ia abordar uma coisa de cada vez, né? Não, então, tem mais coisa para falar, fica tranquilo. Então, eu sou bom de papo. Uma das coisas do começo, Pedro, quando você falou em vai ter maior facilidade de engravidar. Então, uma das preocupações nossa, né, Jason, é que muitas mulheres, elas não se cuidam por causa da obesidade, então elas têm já essa, teoricamente, infertilidade, porque talvez não tenham uma ovulação tão boa, ou um ciclo menstrual tão regulado por causa do excesso de peso. E aí eu já tive várias pacientes que não se cuidavam, então começaram a perder peso, ficaram férteis e acabaram engravidando antes desse período que você acabou falando. Então, fala aí um pouquinho para nós. Eu, por exemplo, o que eu indico para minhas pacientes? Procure o seu ginecologista para que você tenha um método anticoncepcional. Primeiro, para não menstruar, para não ter perda sanguínea e a gente não correr o risco de anemia, né? E também para você não engravidar pelo menos no primeiro ano. O que a gente fala também é o que você falou. 1 ano e meio a 2 anos, que teoricamente é quando elas chegam na estabilidade do peso. E aí, claro, elas vêm, elas acompanham, que é o que a gente fala nas nossas lives todas, acompanhamento. Estando tudo normal, não tem deficiência de vitaminas, tá tudo ok, parte hormonal, claro, aí vai ser uma gravidez tranquila. E o que você recomenda? Eu, por exemplo, recomendo que não seja via oral. Qualquer método anticoncepcional menos via oral. Qual é a visão da parte ginecológica sua, Pedro? Não tem assim um estudo dizendo assim, não pode, entendeu? A gente sabe, é uma questão até de lógica, que a administração via oral, visto que a paciente vai ter, e vocês entendem muito mais que eu, um desvio do trânsito gastrointestinal, essa paciente vai ter uma deficiência em absorção, desde alimentos, que é o objetivo, né, de diminuição de peso, consequentemente dos medicamentos também. A gente usa uma analogia, como se o anticoncepcional passasse reto e não tivesse tanta absorção. Eu já vi algumas pacientes também, elas não usam só, algumas usam, por exemplo, o método anticoncepcional para fins de controle de menstruação, né, para não sangrar tanto. E aí elas acabam, algumas conseguem ter um controle, né? Por exemplo, o marido já tem uma vasectomia, alguma coisa, ela quer. Tem que ser aquela coisa que a gente sempre fala, tem que ser individualizado cada caso, né? Mas a maioria das pacientes que ou vão
ou vão ser submetidos a uma cirurgia bariátrica, ou foram, né? A gente prioriza usar algum método não oral. E aí a gente tem uma gama enorme de métodos, né? Desde implantes subdérmicos, DIU, os DIUs com hormônios, principalmente, né? Porque visto que o DIU, esse de cobre, de prata, a paciente acaba tendo até um aumento do sangramento, e, consequentemente, aumento da anemia, né? Também existem os injetáveis, mas o injetável, a gente sabe que a paciente acaba tendo um aumento da restrição hídrica, ela acaba inchando mais, e a gente está no momento de perda de peso, então a gente não quer isso. Então, normalmente, o injetável a gente acaba não usando, principalmente esses trimestrais, né? Então, a gente acaba usando principalmente o implante, adesivos, DIUs, principalmente hormonais. Existe anel vaginal também, que é um ótimo método. Então, tem bastante coisa que a gente pode usar, né? Mas o via oral é uma das principais coisas que a gente acaba alterando durante o tratamento da paciente que foi ou será submetida à cirurgia bariátrica, né? E aí, Geison, algum comentário? Porque, sabe o que eu já ouvi a respeito do adesivo? É que, dependendo do grau de excesso de peso, o adesivo não é tão confiável. Você também tem essa experiência? Não é só experiência, isso está na bula do remédio. Né? Está na bula do adesivo transdérmico. Pacientes com muita obesidade acabam tendo uma diminuição da absorção. É por uma questão da absorção do remédio mesmo. Mas isso eu falaria, poderia ser usado numa paciente que já passou, digamos assim, 1 ano e meio de perda, você poderia usar depois, a paciente já magro, é um método que você poderia usar depois. Pedro, eu tenho algum comentário para fazer, vários, na verdade, mas especificamente na gestação, né? Como você mesmo falou, de uma maneira importante, que o paciente deve esperar 1 ano e meio, 2 anos para engravidar, né? E quando eu estava em São Paulo estudando com o Nestor, a gente comentava isso e de vez em quando chegava na equipe uma paciente que tinha engravidado 6 meses pós-cirúrgico. 3 meses pós-cirúrgico. Isso a gente tem aqui também. A gente explica, bate na tecla, né? Fala sobre o anticoncepcional, pede para procurar seu obstetra para orientar a anticoncepção, né? Mas especificamente nesta paciente onde ocorre essa gestação antes desse período, né? O que fazer? Tem algum cuidado especial para ela ou os cuidados são os mesmos? Se a paciente engravidou, vamos abraçar a causa, né? Ela tem que ser atendida, tem que ser tomados os cuidados, principalmente na questão de reposição polivitamínica. Acho que é onde mais teria que fazer algo diferente, né? Porque a paciente está numa perda nutricional, né? Então, pela cirurgia, né? Para diminuição de peso, engravidou. Eu já tive muitas pacientes assim, que engravidaram nesse meio período, e vou te falar, a maioria das que eu vi, os desfechos foram favoráveis, né? Que elas tiveram gestações normais, enfim, mas é assim um cuidado a mais. A gente já não recomenda, justo que a gente trabalha muito em cima de trabalho científico, em dados, né? Então, os trabalhos científicos falam que não se recomenda engravidar nesse período, justamente por essa desnutrição que ela está tendo, né? Essa perda de peso que ela está tendo. Não, e foi muito bom você ter falado disso, Pedro. Eu também ia falar sobre isso. Eu já tive várias pacientes, Geice, igual você comentou, que engravidaram. Eu tenho agora, que eu me lembre agora, no momento, uma paciente que 1 mês e pouco depois da bariátrica engravidou. Então, assim, bem pouco tempo depois, ela não tomava nada por causa que não engravidava mesmo e está grávida. E é o que você falou, eu já tive outras no passado, né? Graças a Deus, todas evoluíram com perda de peso, não deixaram de perder peso ou ganharam peso na gestação, tiveram, como você falou, um desfecho bem favorável,
o nenê se desenvolveu, ganhou peso normal, nasceu a termo, tudo normal, tá? Essa é a experiência que você tem visto também, Pedro? E você, Jason? Assim, ó, aqui na nossa clínica, no Centradom, a experiência que nós temos é essa, Nestor. Mesmo que se aconteça a gestação antes do tempo determinado, né, as gestações têm evoluído bem, graças a Deus, né? Mas sempre a gente fica com um pouco preocupado, né? Não, claro, né? E orienta, não é para fazer. Por quê? Não é para Do fazer, mesmo mas como jeito o que a Pedro gente, disse, do mesmo jeito que a engravidou gente não tem mais o que fazer, né? Tem que ajudar da melhor maneira possível, orientar, né? E graças a Deus todas as gestações foram bem, né? Mas isso é uma coisa que teve sorte. Certa vez, né, eu vou relatar um caso para vocês. Veio um paciente de uma cidade fora, já estava gestando, eu acho, na 21ª, 22ª semana, né? Que o pessoal da gastroenterologia nos chamou de madrugada para uma gestante com muito vômito, né? Nós fomos ver ela e ela tinha as incisões da cirurgia e eu perguntei que tipo de cirurgia tu fez. Ela tinha colocado uma banda gástrica, né? Onde o estômago tinha migrado, a banda tinha comprimido todo o estômago e o paciente vinha há semanas apresentando vômitos e procurava o ginecologista da cidade de origem e ele dizia que era hiperêmese gravídica, né? Mas essa paciente chegou em Passo Fundo muito ruim, ela foi para hemodiálise, o estômago dela estava podre, nós retiramos o estômago, a banda, né? O estômago voltou ao normal e esta teve um problema na gestação, né? Ela acabou, a gente chamou o pessoal da obstetrícia do hospital e ela acabou perdendo o nenê. Mas antes disso, o obstetra nos falou que esse nenê, esse feto já estava com malformação, né? Mas é um caso diferente das pacientes que nós temos no consultório. Essa moça, ela vinha vomitando já vários dias, né? Provavelmente entrou em desnutrição e foi bem na época de formação do feto, né? 21ª, 22ª semana. Foi um caso desfavorável que a gente acompanhou. É bom deixar claro, assim, né, Jason, que não tem evidências que a cirurgia causa algum problema no nenê, né? É isso aí. Esse foi a gente sabe por experiência, por estudos, que 90% das causas de perdas precoces de abortamento são causas cromossômicas. A gente fala assim, a natureza é sábia. Aquele bebezinho não estava apto a nascer, e ele acaba a natureza mesmo, de alguma maneira, expulsando. E realmente, neste caso, Pedro, a criança tinha alguns estigmas de cromossomopatia, que tinha a orelha de implante mais baixo, né? Os olhos também tinham algum problema, eu não me lembro na época. Mas o obstetra falou que, se por acaso viesse a ter, ia ter uma malformação, né? Então, talvez isso não esteja nem ligado à cirurgia. A gente sabe que a cirurgia é benéfica, né? Eu só comentei um caso para elucidar para o pessoal, né? Uma outra pergunta, Pedro, uma outra dúvida, né, que acontece comum aqui, talvez com o Nestor, né? Às vezes a paciente, tu pergunta como é que é o ciclo menstrual, é normal, é regular, direitinho, né? Ou não menstruam, e tu faz a cirurgia, alguns dias depois começa a menstruar, né? Isso é devido a algum problema hormonal, Pedro? Do que vem essa... A gente sabe, Jesus, que a paciente que está com eu falo muito isso em consultório, para tentar explicar resumidamente para a paciente, e eu vou falar aqui também. A gordura do corpo, ela produz um hormônio muito parecido com o estrógeno, que é o hormônio feminino. Então, esse hormônio, ele vai lá nos ovários e fala para os ovários, tá bom de hormônio. E o ovário fica quieto. Então, se ele fica quieto, ele acaba não ovulando, não formando os folículos, né? E isso vai fazer o quê? Com que a paciente acabe não menstruando, então acaba não criando todo o ciclo menstrual, né? E também fazendo com que ela tenha infertilidade. E disso desenvolva a famosa síndrome dos ovários policísticos.
que a maioria, 50% a 60% das pacientes que têm ovário policístico são obesas, né? Então, provavelmente essa paciente pós-emagrecimento, essa mesmo vocês falaram que engravidou, ela acabou voltando a ovular, né? Então, ela voltou a ciclar, e isso fez com que ela voltasse a menstruar. Uma coisa uma coisa que serve de alerta, assim, que a obesidade ela aumenta também os índices de câncer de mamas e de endométrio, estrógeno dependente do hormônio, né? Então, a cirurgia vai acabar diminuindo também a chance dessa paciente desenvolver. Um alerta também importante a falar que não é normal a mulher não menstruar, a não ser que esteja tomando algum anticoncepcional. Aí sim, a paciente que fica, isso é bastante o meu dia a dia, a paciente que fica muito tempo sem menstruar aumenta as chances de hiperplasia do endométrio. O endométrio é a camada interna do útero. A camada que causa a menstruação é o endométrio. Então, essa paciente acaba provocando uma hiperplasia desse endométrio e isso pode acarretar mais tarde o desenvolvimento de câncer do endométrio. Então, essas nossas pacientes que estão com ciclos anovulatórios, que não estão menstruando, a gente tem que sim atentar ao câncer de endométrio. Inclusive, algumas pacientes, eu já tive casos de pacientes com 30 e poucos anos com câncer de endométrio, devido elas têm, imagina, desde os seus 12, 13 anos de obesidade, lá com os seus 32 anos, são 20 anos de obesidade. E vai saber quantas vezes ela menstruou ou não se cuidou, né? Então, sim, tem que alertar para paciente que não menstrua, que não é normal isso aí. A cirurgia bariátrica vai fazer com que ela diminua, volte a ciclar, né? Volte a ciclar. E isso sim vai proteger o endométrio dela, né? Então, isso é uma coisa que... Por isso que quando a gente fala de avaliações pré e pós-operatório, da paciente ter a liberação do ginecologista, isso também não é só o anticoncepcional. Sim, a gente faz preventivo, faz mamografia, vê um todo da paciente, né? Você não quer fazer uma cirurgia bariátrica com uma paciente que vai ter um câncer de endométrio, né? Por exemplo, ou qualquer outro tipo de neoplasia, né? Claro, e é bem importante isso que você falou mesmo, Pedro. Está saindo vários estudos agora que estão associados a isso, né? Diminuição do risco de câncer da parte feminina, né? Relacionado aos hormônios femininos com a obesidade, né? Quando eles emagrecem, elas diminuem muito a chance desse tipo de câncer. Isso daí foi perfeito. Essa sua colocação era uma das coisas que a gente queria falar também, né? Deixa eu te fazer alguma pergunta que as pacientes estão queixando que eu não via antes e agora eu vejo com uma frequência um pouco maior. Algumas pacientes queixando de diminuição de libido. Você tem visto isso relacionado com a cirurgia bariátrica ou no seu consultório do dia a dia você vê isso? O que mais está envolvido isso? Isso não... no meu consultório, eu vejo os pacientes melhor. As pacientes que eu vejo que passam por ali e acabam, pós as cirurgias, acabam aumentando a libido. A gente sabe mas isso não tem comprovações científicas. Isso é a minha opinião, do que eu vejo, né? Em relação a libido, a gente sabe que não é... São vários fatores, né? São fatores... tem estudos que dizem que melhora a libido, outros dizem que pioram. Então, não existe uma conclusão, doutor Nestor. Não tem uma conclusão em relação a se a libido vai melhorar ou piorar após a cirurgia. E a gente sabe que a libido não é só um fator que vai fazer que aumente ou diminua, né? Que a paciente tenha libido, né? Mas deixa eu só botar uma coisinha ali, doutor Nestor, que o senhor falou, que o senhor tem visto alguns colegas falando: você é louco em operar antes ou engravidar. Eu tenho uma formação, vai fazer 10 anos agora que sou formado e que trabalho justamente com mulheres, e desde a época da minha formação existia poucas cirurgias bariátricas.
né? A gente via, não tinha assim, não era tão comum, tão frequente, né? Então, o novo assusta, né? E às vezes a gente se informar, né? A gente tem que parar, sentar, dar uma estudada para ver realmente o que causa. Hoje já é uma coisa comum na nossa maternidade, aqui em Passo Fundo, ter pacientes que foram operadas e foram submetidas. Não existe indicação absoluta de que vai ter que fazer cesariana, que foi uma pergunta que o senhor me perguntou antes. Não tem, ela pode sim ter um trabalho, vir a trabalho de parto, né? Mas o novo sempre assusta, né? E é mais fácil. Uma coisa interessante que o Pedro falou, né? Se não me engano, Pedro, se eu estiver errado, me corrige, né? A literatura médica mostra que em torno de 86% das mulheres com ciada endométrio e câncer endométrio são obesas, né? É uma taxa alta, né? Não Uma sei outra coisa... Não sei dizer a porcentagem, que agora não me corre isso, mas Até ontem eu estava lendo sobre isso, estava estudando para a live, né? Então é isso. Uma outra coisa que interessante, né? Importante falar que a gente estuda até hoje, né, Geis? Né? Uma outra coisa, um caso interessante que nós tivemos também na nossa casuística aqui na equipe, certa vez eu perguntando para um moço jovem, né? Ele é um super obeso, ele estava com 200 e poucos quilos, né? E vinha com obesidade já, óbvio, desde a infância, né? Porque ele tinha 30 e poucos anos. E ele me disse que a mãe dele teve câncer de mama, né? Aí eu falei, cara, você é obeso, né? Tem um fator de risco importante. Pedimos uma mamografia, né? E veio uma lesão tumoral na mama dele, no homem, né? Algo que é extremamente raro, né? E eu não sei, aqui na equipe, eu não tenho pedido de rotina esse exame, né? Para as mulheres, sim, né? Mas para os homens, não, né? Eu não sei, sinceramente, em quem pedir, se pede para todo mundo, se não pede, né? Porque é bom lembrar para as pessoas que estão nos ouvindo que o CA de mama também pode acometer homens, né? É raro, mas pode. Bem lembrado. Eu confesso que eu desconheço se existe um screening para homem, né? Acho que mais, se eu não me engano, é mais em pacientes que têm histórico familiar, no caso desse teu paciente, histórico familiar principalmente de primeiro grau, mãe e irmãs. Era mãe dele. Mãe e irmãs, né? E é óbvio, se o paciente queixas de alguma alteração mamária, você tem que fazer. Em mulheres, sim, eu posso afirmar que ainda, segundo a OMS, a gente tem que fazer mamografias a partir dos 40 anos em todas as mulheres e abaixo desses em pacientes, por exemplo, 35 anos, os pacientes têm histórico familiar positivo para neoplasia de mama. Então você faria... Pode falar, Pedro. Desculpa. Não, estou te ouvindo. Pode falar. Tá, aproveitando para falar em ciá de mama, que é uma coisa que nos preocupa, né, a todo mundo. Qual é o melhor exame, Pedro, para a mulher que está em casa, né? Tá nos escutando. É a mamografia, o autoexame, o ultrassom? Qual é o melhor exame para screening? Acho que o pessoal da live, vocês vão lembram que existia antigamente aquela campanha que tinha um símbolo azul, que era do câncer de mama, faça o autoexame e tal. Isso eu acho que uns 15, 20 anos atrás existia isso, talvez, não sei, não me recordo a data. Aquilo caiu por terra. Por quê? Saiu alguns estudos depois falando que quando a mulher sente a lesão, quando a mulher palpa a lesão nodular, ela já vai estar num estágio muito avançado. Existe até um estudo, eu não me recordo exatamente, mas para ter uma ideia, a mulher sentiria essa lesão acima de 3 centímetros. O médico, ao fazer o exame, sentiria a lesão acima de 2 centímetros. E a mamografia já pega lesões abaixo de meio centímetro, 1 centímetro. Como screening, geralmente a gente faz de início mamografia, tá?
não existe o melhor exame, assim, é complicado falar. Mas a mamografia, sim, se faz para todas, como screening, como pegar. É um exame que é bom a falar que tanto a mamografia quanto o preventivo de colo do útero são os únicos exames que você consegue pegar, até onde eu conheço, uma lesão pré-maligna. Né? Você consegue tratar a paciente antes de qualquer coisa. Então, falando da mamografia e muitas vezes mamografia associada com ultrassom de mamas. Tá? Aí existe, então, assim, o autoexame, é importante a paciente se examinar e se conhecer, se tocar, palpar as mamas, mas saber que essa palpação, se ela encontrar um nódulo, um caroço, talvez já esteja no estágio muito avançado. Então, não se existe mais essa campanha de autoexame, a gente não divulga isso. A paciente sim tem que fazer 35 anos, se tiver história familiar, a partir dos 40 anos, uma população geral e anualmente. Tá. Eu vou acabar. Eu vou ter que responder uma pergunta aqui que foi a minha irmã que fez, tá? Senão depois ela vai ficar brava comigo. Ela perguntou assim, ó, quem fez bariátrica pode ganhar o bebê por parto via vaginal ou recomenda-se cesariana? Né? Eu acho que o Pedro já respondeu antes, né, Pedro? Que pode ser ambas as vias, né? Na verdade, as indicações obstétricas, né, de nascimento vai depender de cada caso, né? A gente não pega vendo cru e nu. A cirurgia não contraindica você ter parto e também não tem problema nenhum você fazer uma cesariana, né? A indicação vai ser o normal de toda a indicação é obstétrica, já diz a definição, é obstétrica. Aí você vai ver se o crescimento do nenê está legal, se não é uma urgência, se a paciente, o histórico daqui a pouco a paciente já tem cesarianas prévias. Então, a indicação relativamente é obstétrica, mas não contraindica ganhar de parto e não contraindica ganhar ou cesariana vai ter complicação. Pedro, agora... Na verdade, após a bariátrica, só complementando, ela vai ter benefícios. Desde a própria anestesia. Anestesia como não tem aquele adipócito lombar, acaba ficando mais fácil para punção lombar, para raquianestesia, facilita. O campo cirúrgico é melhor, né? As complicações pós-operatórias, ferida operatória, tudo é vantagem a paciente pós-bariátrica em relação à obstetrícia. O único cuidado, e por que esse 1 ano e meio que a gente cuida, 1 ano e meio, 2, evita, é em relação à intercepção intestinal, que é porque, vamos dizer, é normal, a gente até, quem já engravidou sabe que é comum ter dores, desconforto, cólica. E às vezes, por que esse 1 ano e meio? Para diminuir a chance de ter essa intuscepção, que é, digamos, a grosso modo, o intestino entrando dentro do intestino, e você não fazer esse diagnóstico e achar que é uma dor da gestação, né? Uma dor simples, uma cólica simples da gestação. Agora eu quero fazer uma pergunta para o Pedro e para o Nestor, né? Que, na verdade, eu costumo brincar que é uma sinuca de bico. Às vezes chega no consultório, talvez o Nestor tenha visto também, uma paciente com uma idade um pouco já avançada, chega com obesidade, tem que fazer a cirurgia. Como nós já falamos, tem que esperar no mínimo 1 ano e meio para engravidar, de uma forma segura. Né? Ela já chega meio que aos 45 do segundo tempo para engravidar. Né? E pergunta, o que fazer? Engravido antes ou a cirurgia? Né? A gente sabe que tem todos os benefícios da gestação, né? O emagrecimento. Mas o problema é perder o timing para engravidar. Né? Então, Pedro, qual é uma idade segura para gestação? E o Nestor, como é que a gente consegue lidar com isso? Né? É uma situação difícil, né? Dizer ou vai por aqui ou vai por ali, né? É a famosa balança, né? Que pende para os dois lados. Você tem que avaliar riscos e benefícios, né?
Não tem a idade que a paciente engravidar, a gente sempre fala abaixo dos 35 anos, né? Seria o período ideal. Por quê? Porque após os 35 anos mostra que aumenta as chances de problemas do bebê, aumenta as chances de abortamento, de perdas e, consequentemente, a própria infertilidade. A gente sempre fala que esses casos têm que ser individualizados, gente. A paciente, às vezes, ela vai ter o benefício de ter uma gestação mais saudável após a cirurgia, frente ao desejo de ter um bebê. Isso tem que ser muito bem conversado, muito bem avaliado, mas ainda não existe assim uma definição, faz isso, faz aquilo. Aquilo é individualizado. Você, a paciente, o obstetra vão definir o melhor momento, né? Às vezes a paciente vai ter que ser submetida a uma fertilização, né? Uma opção é congelar os óvulos também, né? Perfeito. E geralmente essa paciente que já vem numa idade um pouco mais avançada, eu pego bastante isso que você mencionou, Jason. Elas querem engravidar, já esperaram bastante, mas na maioria das vezes elas tiveram alguma dificuldade. Ou não conseguiram engravidar, já estão tentando há bastante tempo, ou estão com medo porque estão muito acima do peso, ou estão desenvolvendo diabetes, já estão com hipertensão. Então, assim, o que eu vejo na experiência, não é 1 ou 2 anos ela ter 36, 37 ou 38 que vai fazer com que ela tenha um risco menor ou maior. E, ao contrário, ela perdendo peso, estando próximo do peso ideal, estando tudo normal com as vitaminas, os hormônios, eu acho que a gravidez vai ser uma gravidez muito mais segura e tranquila para ela. E também por causa da fertilidade. Muitas vezes não é que ela não engravidou ou não estava pensando, é que ela não estava conseguindo mesmo. Então, talvez essa parte de guardar o óvulo, tudo, talvez seja uma indicação boa também, né? Então, eu acho que ela deveria perder peso primeiro para depois pensar na gravidez. Eu concordo com vocês, né? Inclusive, uma boa ideia do Pedro é congelar o óvulo, porque depois está mais magra, né? Tem uma gestação com um risco menor, né? E sem contar também que a mãe, como nós conversamos, a mãe com obesidade, né? Ela pode, no futuro, né? O feto, o nenê, pode ter problemas como diabetes mellitus tipo 2, né? Tem maior chance de acontecer. Eu tenho mais umas perguntas aqui do pessoal, né? Basicamente, a Elisane Pastoril perguntou que ela fez bariátrica, né? Ela perguntou se tem que menstruar, né? Tenho que menstruar ou posso fazer injetável trimestral que não menstrua ou tem que ser mensal que não menstrua? Eu não entendia. Talvez entendi. Eu entendi. Eu te respondo. Eu comentei um pedaço disso na live. Assim, a gente sabe que essa paciente que foi submetida à bariátrica, ela vai ter uma diminuição da absorção de alguns nutrientes. Consequentemente, ela aumenta a chance de ter anemia. Isso vocês controlam e sabem muito bem. Consequentemente, nenhum cirurgião bariátrico gosta que a paciente menstrue, que perca mais sangue e principalmente no ponto de vista cíclico, tá? O injetável trimestral, que normalmente é uma medroxiprogesterona, é uma progesterona de depósito que a gente fala. As pacientes acabam retendo mais líquido, elas acabam inchando, é uma queixa corriqueira, é um dos poucos anticoncepcionais que foram estudados para esse fim em relação a peso, né? A maioria dos outros não tem comprovação. Esse é um, sim, que se fala. Então, esse trimestral dessa progesterona de depósito, ela não é bem-vinda no momento que a paciente está querendo perder peso, tá? Em relação a ela não menstruar, faz bem. Aliás, não tem problema, tá? E outra coisa importante falar é que essa progesterona de depósito, que é esse injetável trimestral, a paciente a longo prazo tem
uma diminuição da massa óssea, porque acaba diminuindo a absorção de cálcio. E a gente sabe também que pela própria cirurgia ela vai ter isso aí, já naturalmente, que tem que repor. Então, ela não é recomendado em paciente bariátrico usado principalmente a longo prazo, tá? O trimestral, usando o mensal, o injetável mensal, ela vai acabar menstruando todos os meses. Se a paciente não está em nível de anemia, ou não tem que ficar repondo altas doses de ferro, enfim, ela poderia usar, no caso, né? Mas a gente dá preferência para que a paciente use um método que ela acabe não menstruando, né? E que não tenha malefícios para ela. Lembrando que a não ovulação, a não menstruação com anticoncepcional, tudo bem. Paciente sem menstruar, ela sem tomar nada, é malefício, né? Ô Pedro, quando eu vou indicar, eu falo para os pacientes que o melhor método, se elas não querem engravidar nos próximos pelo menos 5 anos, o DIU de hormônio. Na sua visão de especialista, o que você acha? É o que a gente mais usa. Nas pacientes ali da clínica, é o que a gente mais usa. Mas você acha que é o melhor? É o melhor, vamos dizer assim, esse dispositivo hormonal, ele tem uma duração de 5 anos, tá? Ele não é barato, né? É um investimento que a paciente vai fazer. Então, assim, se essa paciente não quer ter filhos, ótimo, um investimento que vale a pena. Daqui a pouco, essa paciente quer ficar 2 anos só para esperar a liberação da cirurgia para engravidar, aí talvez tem que ver o risco e o benefício, né, de usar ou não usar esse método. Você pode usar 1, 2 anos, ir lá e tirar e resolver o problema. Mas, sim, o dispositivo, esse com hormônio, ele é o mais indicado. É um dos que a gente mais usa na prática, melhor falando. Outra dúvida que elas vêm bastante mas eu vou pôr o DIU e depois isso me dá algum problema para ter filho? Não tem, inclusive, alguns DIUs, doutor Nestor, podem ser usados em pacientes até que não tiveram filhos, pacientes jovens, né? Hoje em dia até foi lançado um DIU que é um pouquinho menor que o que já existia a longo prazo, né? Um DIU que é um pouquinho menor. Não. Se bem colocado, feito o controle regularmente, a tendência é que não tenha um prejuízo para a reprodução futura dessa paciente. Bom, ótimo. E aí, Jason? Olha, tem uma outra pergunta, né, que a gente tem que responder das pacientes, para o Pedro também, né, Pedro? Ela diz assim, ó, tomo Depo-Provera, trimestral, não menstruo há anos, né? Agora, pós-bariátrica, devo optar por outro conceptivo? Tenho muito medo de engravidar. Engravidar, ela não vai. Né? Mas ela já fez a bariátrica, ela falando isso? Já. Engravidar, ela não vai. É mais a questão do peso. E esse medicamento que ela falou é um desses que eu comentei em relação a uma progesterona de depósito. É uma progesterona que a longo prazo ela vai ter uma deficiência da massa óssea. Provavelmente quando ela chegar perto da menopausa, ela vai ter... tem estudos sim que diminui a massa óssea, então não é recomendado por esses motivos. Sugiro ela talvez optar por um método do implante intrauterino. Joia. Perfeito. Nestor, tem algum comentário, alguma coisa? Não, eu acho que foi bem legal. Agradecer o Pedro aí. Foi bem esclarecedor. É sempre muito bom ter alguém que entende bem mais do que a gente, né, Jason? Para dar uma opinião até melhor do que a nossa. Então, valeu, Pedro. Muito obrigado por você ter participado aí com a gente. Foi um prazer. E espero que a gente faça outras com você aí para a gente tirar outras dúvidas das mulheres aí também. Pedro, muito obrigado, né? Obrigado, o Nestor, que é nosso parceiro das lives. Agora vamos incorporar o Pedro ao sistema aí, né, Nestor? Né? Que tem muita coisa sobre saúde da mulher, que é importantíssimo, né? Respondendo só uma pergunta de uma paciente, ela perguntou se tem alguma previsão de retornar às cirurgias, né?
nós estamos no aguardo do hospital aqui em Passo Fundo para nos liberar para operar. Mas o pessoal da clínica entra em contato contigo, tá bom, Mi? Aí o Marcos entra em contato. Pedro, obrigado. Nestor, grande abraço. Fique com Deus. Bom final de semana. Obrigado a todo mundo que esteve nos ouvindo, né, nesse sábado de manhã. E a gente espera que esse sábado fique marcado como o sábado das lives do Cetradon e do Ibank. Muito obrigado. Perfeito. Um abraço para todo mundo aí. Obrigado a vocês. Obrigado pelo convite. Né, à disposição aí para precisar de alguma outra dúvida, outra live, sempre à disposição de todo mundo. Tá bem? Então tá, Grande joia. abraço. Boa semana aí. Um abração. Bom fim de semana.